Gente querida do História em um Instante, professor José da Costa, canal História em um Instante. A gente vai falar hoje sobre a história de Jaboatão dos Guararapes. Eu moro em Jaboatão, não moro no centro de Jaboatão, moro mais no litoral. Mas, para quem não é de Jaboatão, Jaboatão chama-se Jaboatão dos Guararapes. É uma cidade da região metropolitana do Recife. Eu, por exemplo, nasci no Recife, mas moro em Jaboatão desde os 10 anos de idade, mais ou menos, 9 anos, 10 anos de idade, mais ou menos. Trabalho também em Jaboatão, sou professor efetivo concursado de Jaboatão. Então temos Recife, Jaboatão, Cabo Santo Agostinho, região metropolitana, também trabalho no Cabo Santo Agostinho, sou professor efetivo de lá. Tem um vídeo sobre Cabo Santo Agostinho aqui, vou colocar na tela final. Jaboatão dos Guararapes é o nome da cidade de gente forte, Iapoatã, nome de uma árvore que deu nome à cidade. A história de Jaboatão não é muito diferente, evidentemente, da história do Brasil, porque nós temos aí nesse contexto de história do Brasil, de Jaboatão, e fica aqui a indicação de um livro da Jussara Rocha, História de Jaboatão, Jussara Rocha. É um livro pequeno que ela faz uma síntese, a escritora Jussara Rocha, História de Jaboatão. E não é muito diferente, evidentemente, da história do Brasil em geral, porque é todo aquele contexto de invasão europeia e portugueses vindo para cá. Fica até a indicação de outro livro, As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Ele explica como a América Latina, como vieram para cá portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses, franceses, e em benefício próprio saquearam as riquezas, ouro, pau-brasil, minério, destruíram a Mata Atlântica e, com base na mão de obra escrava, africana e indígena, saquearam, deixaram para nós subdesenvolvimento crônico, latifúndio improdutivo, e surgiu aí países desenvolvidos com base, deixando para nós, América, um subdesenvolvimento crônico, que até hoje a história mostra que, infelizmente, nós temos a herança ainda colonial, que a gente luta ainda muito com ela, infelizmente, muita fome, muito latifúndio, concentração de riquezas, pobreza, miséria, por conta exatamente da exploração colonial, a herança do racismo, né? Que os países aí subdesenvolvidos, no caso o Brasil também emergente, chamado país emergente, tem as suas dificuldades aí de se reerguer, enfrentando, etc e tal, por conta de todo tipo de, por conta de um tipo de colonização em que houve as colônias de exploração, como dizem alguns historiadores, a colônia de exploração, com base no latifúndio, na mão de obra indígena e negra, escravizada, gerando um subdesenvolvimento crônico, mas em benefício de países que se desenvolveram, explorando toda a nossa riqueza. E aí, Jaboatão está nesse contexto, né? Século XVI, portugueses vindo para cá, chegando aqui também em Pernambuco, no Nordeste. Os primeiros habitantes de Jaboatão, segundo a Jussara Rocha, no seu livro História de Jaboatão, eram os índios caetés, que foram em 5 anos, foram exterminados. Um ou outro que sobrou foi escravizado. Os caetés, sob o pretexto de que eles eram canibais, os europeus, que só queriam lucro, cobiça e riqueza, e a implantação das capitanias hereditárias para a plantação da cana-de-açúcar, o chamado ouro branco, chamada empresa açucareira, que deu lucro à elite europeia, portuguesa, e uma elite também que se formava, né, de senhor de engenho, de traficante de escravos, com base na mão de obra escravizada indígena, na mão de obra escravizada negra, principalmente a partir de 1550, surge aí Jaboatão. Então, capitanias hereditárias, que eram extensos lotes de terras, e a política também era o seguinte: doações de terras a determinados indivíduos, grande latifúndio, mas não com base na plantação
da policultura para o desenvolvimento interno, não. Mas o grande latifúndio para que o indivíduo pudesse montar um engenho, produzir, montar toda uma empresa açucareira, o Ouro Branco, para gerar lucro para uma elite branca que aqui havia, de senhor de engenho, e, evidentemente, lucro para portugueses. Holandeses também entravam aí no refino do açúcar, né? E é nesse contexto que surge aí Jaboatão dos Guararapes, Jaboatão e Apoatã. Segunda metade do século XVI, 4 de maio de 1593, surge aí o engenho, oficialmente, né? Essa é a data oficial. Surge aí o engenho João Batista com o primeiro dono, Bento Luiz, 4 de maio de 1593. E por isso que se comemora. Como eu sou de Jaboatão, por exemplo, todo 4 de maio é comemorada o aniversário da cidade de Jaboatão. 4 de maio de 1593 é a data oficial. E até 2025, enquanto eu gravo este vídeo, se eu não me engano, dá 432 anos, se eu não estou enganado. Mas é isso, 4 de maio de 1593, oficialmente, engenho João Batista com o dono Bento Luiz. E, geralmente surgia uma capela, surgia um povoado, né? Uma capela, um engenho, ao redor as pessoas iam se aglomerando, mas sempre com base na empresa açucareira para dar lucro, para gerar lucro em benefício de europeus. E aqui, evidentemente, também se formou uma elite branca, né, dominadora, com base na mão de obra escrava indígena, não pense que os indígenas foram escravos que foram, e também na mão de obra africana, né, a partir principalmente de 1550. Por quê a mão de obra africana? Porque dava um grande lucro, principalmente ao comércio, ao tráfico de escravos. É o chamado ouro branco, que é o açúcar, e, como diz o Eduardo Galeano no seu livro As Veias Abertas da América Latina, a cruz e a espada andando juntos aí. A espada e a cruz andando juntos nessa epopeia de europeus, de espanhóis, no caso aqui, portugueses no Brasil, para gerar lucro para traficantes de escravos, para portugueses, né, a elite aqui que se formava branca, com base na mão de obra escravizada indígena e africana. Tem também outro livro, que é Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior, que ele fala isso, né? Negros e indígenas arrebanhados à força para servir de mão de obra escrava e barata para uma elite que só fazia enriquecer através primeiramente do pau-brasil, depois do ouro branco, né, que é o açúcar, depois na mineração, gerando, assim, países desenvolvidos, enriquecidos, e deixando para nós em troca um subdesenvolvimento crônico. E até hoje nós temos no Nordeste e outros países da América, no caso Nordeste do Brasil, e países da América do Sul, o Eduardo Galeano fala sobre isso. Paraguai, Venezuela, Colômbia, enfim, países americanos da América do Sul, é a consequência de todo um tipo de colonização, né, em que hoje há muita ainda fome, exclusão social, preconceito contra os indígenas, expoliação, desemprego, o latifúndio improdutivo, que é o gargalo da nossa economia, segundo o Eduardo Galeano, sem uma reforma agrária profunda que possa dinamizar a economia. Então, eis aí mais uma indicação de um livro, As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. É nesse contexto aí que surge Jaboatão e o povoado vira vila em 13 de 11 de 1873. A data aqui que eu peguei no livro da Jussara Rocha, fica a indicação de um livro aí. 13 de 11 de 1873, o povoado vira vila de Jaboatão. E em 3 de 8 de 1892, Jaboatão vira cidade. Então, Jaboatão, pouco aí da história de Jaboatão. Tem também, na história de Jaboatão, a expulsão dos holandeses. Mas aí eu não vou explicar por quê, porque já está tudo explicado em outro vídeo. Vou deixar na tela final para você. Deixar na tela final para você, como eu expliquei, o período holandês e a expulsão dos holandeses, as batalhas dos Guararapes, que houve aqui, próximo
daqui para o Monte de casa daqui para o Monte dos Guararapes dá pouco tempo. E, como se diz, o Brasil nasceu aqui, com a expulsão dos holandeses. Mas, lembrando que a lógica era sempre lucro, ou holandeses, ou portugueses, porque sempre tem aquela pergunta, não é? Professor, se os holandeses ficassem aqui, não seria melhor, patati, patatá? A resposta é simples. Primeiro, não podemos falar daquilo que não aconteceu. É o princípio básico da história, do Eric Hobsbawm. Ele diz, não se pode falar daquilo que não aconteceu. Segundo, que a lógica era a mesma. Era a lógica do lucro, da empresa colonial, do ouro branco, da produção de açúcar, que gerava lucro para alguns e, felizmente, miséria, escravidão de outros. Professor José da Costa, o objetivo do canal é compartilhar o conhecimento, bota o vídeo para frente. Se você é de Jaboatão, Pernambuco ou não, bota o vídeo para frente, porque o objetivo é a difusão da história do conhecimento com base científica, fontes seguras e contra toda espécie de negacionismo. Aqui não tem negacionismo. Instagram Moura José da Costa, vai lá que também tem muito vídeo lá para você assistir. Até o próximo vídeo, até lá.